Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, te damos graças por este dia, por estes momentos que iremos estudar a Tua Palavra. Mais uma vez pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude, Pai, a entendermos a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias, cada um tem seu problema, sua necessidade. Tu conheces cada um que nos escreve pedindo orações, atenda-os conforme a Tua vontade. Em especial, pedimos por Maria Schreiber, também pedimos por Benilda Schreiber Becker, Eli Carlos, Eliseu, Francisca Félix Franco, Norma Ferraz, Irmão Cabral, Iracema Silva, especialmente ela pede por seu pai Jonas, que tem 80 anos, fraturou o fêmur e ele foi para uma cirurgia, que tu abençoes. Abençoes também Etineres, Fátima Martins, e todos os demais que nos escrevem, Pai, pedindo orações, os nomes que eles citam aqui, Tu sabes, conheces cada um, faça a Tua vontade, Pai, não a nossa. É em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. Iremos continuar o estudo desta semana, falando sobre o inimigo interno. Todos nós temos este inimigo dentro de nós, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que estão também acompanhando as perguntas e respostas que nós estamos gravando aos sábados, e esperamos que você também possa ouvir essas perguntas, essas respostas. Se você tem alguma pergunta, mande para o canal Hora Tranquila, que aos sábados estaremos respondendo. E você também que sempre nos ouve, que ainda não se inscreveu no canal Hora Tranquila, inscreva-se e dê ali seu joinha, e o YouTube vai compartilhando para mais pessoas quando nós interagimos com o canal. Comentamos alguma coisa ou clicamos no dedinho joinha, o YouTube manda para outras pessoas. Nós estamos então fazendo esse estudo falando sobre o pecado que havia no meio do povo de Israel, e devido a esse pecado, o povo de Israel foi derrotado pelos habitantes de Ai, uma pequena cidade, e o povo de Israel foi lutar contra os habitantes de Ai sem consultar a Deus, sem tido uma permissão de Deus, porque, como sabemos pelos estudos que estamos fazendo no livro de Josué, todas as vitórias que o povo de Israel alcançava nas batalhas é porque Deus estava à frente, era Deus quem lutava por eles. E às vezes nós também somos derrotados nos nossos planos, nos nossos objetivos, porque nós não consultamos a Deus, nós não oramos, nós não pedimos a direção, nós não pedimos a orientação para o que nós estamos pretendendo fazer, e Deus ele responde. Então precisamos criar este hábito de tudo quanto formos fazer, primeiro colocar nas mãos de Deus. Seguindo aqui o texto de Josué, no capítulo 7, aqui a partir do verso 19, Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel, confesse e conte-me o que você fez, não o esconda de mim. Acã respondeu: De fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, foi isto que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Vejam, Acã, ele só confessou que ele havia realmente roubado essas coisas porque não tinha outra saída para ele. Foi lançada a sorte sobre as tribos para ver em qual tribo estava o pecado. Depois que foi lançada a sorte sobre as tribos, foi lançada a sorte sobre a família de quem que estava em pecado. E depois da família, foi para o clã, para o responsável da família, quem é que estava em pecado. E até que chegaram em Acã, a sorte caiu sobre Acã. Aqui nós entendemos, irmãos, você pode ler o capítulo 7 novamente, leia com calma, vai prestando atenção no que foi acontecendo. Acã, ele teve a oportunidade de se arrepender desde quando Deus disse para Josué: olha, vocês perderam a batalha porque tem pecado no povo de Israel. Acã poderia ter chegado logo para Josué e dito: olha, eu me arrependo, eu realmente fiz, eu peço perdão,
Mas não, ele ficou escondendo. E eu até comentei isso ontem com vocês. Às vezes acontece conosco ou com alguém que nós conhecemos, mesmo com colegas de ministério que tem acontecido, pessoas que estão em pecado e que continuam nesse pecado, mas alguém algum dia vê, descobre, pega provas, filma no celular, tira fotos e depois então chega e fala, olha, fulano está fazendo isso, aquilo, está aqui as provas. E aí a pessoa não tem mais como esconder. Então ela simplesmente diz, não, realmente eu estou fazendo isso. Então não há um arrependimento. No caso de Acã aqui, ele também não se arrependeu. Ele confessou. E confissão não é arrependimento. E qual era o castigo para quem estava em pecado e que não havia confessado em tempo hábil para poder ter o pecado perdoado? Era a morte da pessoa e da família. Isso aconteceu com Acã. Ele foi morto juntamente com a sua família, juntamente com tudo que ele tinha, os seus animais, foram exterminados. E se nós, irmãos, estamos tendo um problema em nossa vida, que está escondido em nossa mente, em nosso coração, e pensando que ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus, ele vê todas as coisas, como nós citamos ontem, Salmo 139, citamos também 2 Crônicas, capítulo 16, que Deus, ele vê tudo. Mas quando é só Deus que está vendo, nós ficamos tranquilos, nós pensamos assim, não tem problema. Mas quando uma pessoa vê que dá aquele flagrante na gente, aí a gente gela, não é mesmo? Agora descobriram tudo, mas Deus já estava vendo. Irmãos, não vamos nos preocupar com as pessoas, porque todos nós somos pecadores. Cada um tem o seu problema, seu pecado. Vamos nos preocupar com Deus que vê todas as coisas. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Mesmo se você conseguir esconder o seu pecado até a volta de Jesus, ninguém viu, ninguém soube, mas na volta de Jesus você não vai para o céu. Por quê? Ele vai dizer assim, olha, eu não te conheço. Você ia na igreja, você era membro, você foi batizado, você participava das atividades da igreja, mas você não estava comigo, você estava longe de mim, você estava no pecado. Vai ser triste, irmãos, quando Jesus voltar e ouvir dos lábios dele, olha, eu não te conheço. Eu insisto com cada um de vocês e também comigo, busquemos ao Senhor, confessemos a Ele, peçamos força, Ele dá força para vencer o pecado. Esse pecado de Acã, ele nos lembra o primeiro pecado lá no Jardim do Éden, quando Eva, ela foi seduzida por Satanás e ela foi atraída por aquele fruto que era proibido, não podia comer dele porque era a árvore da ciência do bem e do mal. Mas ela cobiçou. O que ela cobiçou? Ela cobiçou ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Foi o que a serpente falou para Eva. E então a cobiça fez com que ela tomasse do fruto e comesse. E o mesmo aconteceu com Acã. Acã sabia que a ordem de Deus era: não tomem nenhum despojo para vocês, nada. Mas aí ele foi atraído pela cobiça, viu uma capa babilônica, por certo era uma tipo roupa de grife hoje, que alguns gostariam de ter e não conseguem ter. E aí quando tem a oportunidade que vê uma roupa de grife lá que ninguém está vendo, ele pega aquela roupa de grife, esconde de alguma forma para levar e usar. Assim fez Acã. E também ele encontrou 2 quilos de prata, diz ele aqui, olha. Ele encontrou 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu desejei tanto que os tomei para mim. Veja, a cobiça. Não foi isso que foi o primeiro pecado lá no céu? A cobiça, Lúcifer cobiçou o lugar de Deus. A cobiça, irmãos, é a raiz de todos os demais pecados. A cobiça nos leva a roubar, nos leva a adulterar, nos leva a fazer outros pecados.
E todos os pecados, não importa qual seja, são ofensivos a Deus. É como eu disse para vocês ontem. Deus, ele ama o pecador. Ele me ama, ele te ama. Mas ele odeia o pecado. Então nós temos que lutar. Quando nos vier uma tentação, uma cobiça, uma inveja, quando nos vier qualquer pecado que Satanás está nos enredando, querendo que nós cometemos aquele pecado, vamos clamar a Deus. Ninguém está livre de pecar. Todos nós pecamos. Mas aquele que peca e não confessa será condenado. Então Acã, ele teve a oportunidade de confessar, antes de que a sorte caísse sobre ele. É as oportunidades que Deus nos dá. Quantas vezes, quem sabe, alguém que esteja nos ouvindo tem um pecado oculto no coração, e quantas vezes o Espírito Santo tem falado assim, olha, abandone esse pecado, não faça mais isso. Aí você pensa assim, não, mas só mais uma vez, não tem problema, ninguém está vendo. É o pecado acariciado, irmãos, aquele pecado que a gente sabe que é pecado, que gosta de fazer esse pecado. Então esse pecado tem que ser confessado. E os outros pecados que nós às vezes cometemos sem querer, que não aconteceu por um acaso, então que o Espírito Santo nos mostre que também precisamos confessar aquele pecado que nós cometemos sem querer. Todo pecado tem que ser confessado. E todo pecado confessado, diz a palavra de Deus, será perdoado. Nós precisamos crer, irmãos, na palavra de Deus. Não adianta nada nós sermos cristãos e não vivermos o que nós estudamos. O meu desejo é estar um dia nos céus e também estar com vocês, com a minha família, estar com todos aqueles que nós temos contato, mesmo que seja contato virtual. Você que nos ouve, eu não sei nem onde você está, mas o meu desejo é estarmos juntos nos céus. E para isso, irmãos, é simples. Não é fácil porque nós temos que lutar contra o nosso inimigo interno. Mas é simples. É crer no que está escrito na palavra de Deus e praticar. Pedir forças a Deus cada dia, colocar a nossa vida nas mãos dele, buscá-lo em oração, pela manhã, ao acordarmos e também durante o dia, nas nossas atividades, sempre estarmos com os nossos pensamentos voltados para ele. As lutas, elas são constantes, as tentações são diárias e a cada momento. Mas Deus, ele é maior. Deus, ele é poderoso e Deus, ele pode nos dar essa vitória. Agora, precisamos escolher, tomar uma decisão. E a escolha que nós fazemos é que vai decidir o nosso futuro. A escolha de Acã foi uma escolha fatal. Levou-o à morte dele e da família, dos animais, tudo que ele tinha. Ele teve a oportunidade desde o começo, quando perderam a guerra lá em Ai. Mas ele não confessou. Ele simplesmente admitiu, sim, eu peguei, mas não confessou, não se arrependeu. Irmãos, admitir que está em pecado é uma coisa, agora confessar é outra. Confessar é abandonar e viver agora uma nova vida com Cristo. Nós vamos estar juntos novamente amanhã, Deus assim nos permitindo, continuando o estudo dessa semana, mas queremos lembrar a todos que Deus, ele é misericordioso, que Deus está pronto a nos perdoar e que nós possamos recorrer a ele a todo instante, a todo momento, para que nós vençamos essa tendência pecaminosa que nós temos e que possamos estar com ele nos céus. Que Deus nos abençoe.